Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foco, que traz como convidados muito especiais o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e o colega jornalista Aldo Neto. Lembrando que esse programa será reprisado a partir das 17 horas aqui na Santa Cecília TV. A Secretaria de Portos assinará a primeira prorrogação antecipada de arrendamentos no Porto de Santos. Isso significa que, mediante a apresentação de investimentos, as empresas ampliarão seu prazo de arrendamento nos portos brasileiros. A proposta pioneira ocorrerá entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, e a GEL Terminais e Armazéns Gerais, empresa de capital nacional, em operação desde 2004 na Ilha Barnabé, em Santos. Espera-se, portanto, que essa antecipação de arrendamentos efetivamente seja cumprida com os investimentos programados e prometidos. O mesmo vale para as demais empresas do Porto, em especial entre aquelas situadas na região da Ponta da Praia, que afetam diretamente a qualidade de vida dos moradores do local, que não aguentam mais conviver com os problemas respiratórios decorrentes da qualidade do ar naquela região em dias mais quentes e abafados, por exemplo. Afinal, a brasilização preocupa. Essa é uma neologia criada no meio portuário em decorrência da origem de boa parte da cúpula da Codesp. Afinal, não há o compromisso claro de que a administradora portuária do maior porto da América Latina está realmente preocupada com a cidade e a região. Exemplo recente foi a mudança do novo estatuto da empresa, que simplesmente deixou indefinido o percentual de cargos comissionados na estatal. Foi somente depois de muita pressão por parte dos sindicatos que a empresa recuou e informou que formulará uma proposta para a Secretaria de Portos, prevendo o percentual mínimo de 70% de cargos a serem ocupados por funcionários da própria Codesp, entre outras alterações. Espera-se que a iniciativa não caia no esquecimento por parte dos ex-brasilistas e agora neossantistas, profissionais de Brasília que ocupam os cargos de chefia no maior porto da América Latina. Vários deles, infelizmente, sem nunca ter entrado em um navio antes. Mas o tema central, obviamente, esse é um assunto importante, mas o tema central de hoje será Praia Grande, a cidade, uma das cidades que mais crescem no estado de São Paulo e tem um potencial enorme. Por isso, nosso convidado, Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande, e o jornalista Aldo Neto estão aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante que é essa cidade que tem um dos maiores crescimentos da Baixada Santista. A gente volta após o intervalo comercial. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Olá, estamos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, que traz hoje o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e o colega jornalista Aldo Neto.
Bom dia, prefeito, seja bem-vindo aqui no Jornal em Foque, né? Terminando o ano de 2014, prefeito. Para a gente começar a nossa conversa, por exemplo, todo governante, ele faz, as pessoas em si fazem planejamento, olha, no ano que vem vai ser assim, assado. Gostaria de saber do que o senhor planejava em 2013 para 2014 como governante, o que efetivamente o senhor conseguiu colocar em prática na Prefeitura de Praia Grande, os projetos que conseguiram avançar e algumas coisas que ainda não conseguiu colocar em prática com base nesse planejamento, que é claro, está dentro do planejamento, dentro dos 4 anos de governo, mas você, obviamente, o senhor vai fazendo etapas que fala, o ano de 2015 será assim e assim sucessivamente. Bom dia. Bom dia, Aldo, bom dia, população da Baixada Santista. É um prazer estar aqui no programa mais uma vez. Acho que a questão de planejamento, ela está seguindo o rito que nós estabelecemos com um pequeno atraso de 90 dias, eu acho. Que a burocracia aumentou mais, como existem algumas parcerias com o governo federal, ele sempre é mais moroso, né? E a gente tem uma dinâmica de aproveitar o recurso próprio, mas esperando sempre a sinalização de que a parte desse recurso seja aproveitado num projeto e deixar o seu recurso próprio para investir no outro. Então, eu tive que dar uma esperada para ver se eu conseguia, por exemplo, arranjar dinheiro para mobilidade urbana, para uma grande avenida lá, e se eu não tivesse recurso externo, eu colocaria o recurso próprio. Eu tinha uma prioridade. A pavimentação de um determinado bairro que eu queria terminar, eu sabia que ela tinha um apelo mais social e que eu estava atrás do financiamento. Não teve a possibilidade do financiamento, eu coloquei o recurso ordinário. Eu não queria dar o caminho sem efetivamente conseguir potencializar as ações de governo. Mas, graças a Deus, a gente termina o ano de 2014, estou aí há 15 dias, todo dia, lançando obras ou inaugurando, vou até o dia 20 de janeiro fazendo isso, e ainda tem muita coisa para acontecer a partir do dia 20 de janeiro, de início de obras. Todas hoje já contratadas, todas com recursos alocados, de forma que aquilo que foi planejado em 2013, que é o Avança PG, que é um programa que trabalha em diversos eixos, está saindo do papel plenamente, está tudo acertado, agora é o tempo da execução. Digo, o tempo é meu escravo agora, eu tenho que contar que não haja nenhum percalço de muita chuva. Todo mundo gosta de chover muito, eu gostaria que chovesse moderadamente, né? Moderadamente. Sim. Para que essas obras transcorram na maior normalidade. O Avança PG, especificamente, para o telespectador que não conhece efetivamente, quais são os eixos nesse sentido? Educação, né? Que sempre tem que ter o eixo educação, que prevê a construção de 17 colégios. Desses 17 colégios, faltam 4 para licitar, vão ser licitados no primeiro semestre, até porque teria o prazo para entregar no ano de 15 a 16, um para iniciar no ano de 17, então praticamente já cumprimos todas as etapas do dele. Estão todos em obras, a gente começa a entrega de alguns já entregamos alguns agora esse segundo semestre, e ampliação de 7 colégios também, além da construção de 17. Na educação, na saúde, nós estabelecemos uma meta de reformar todas as unidades básicas, que seriam as 20 unidades básicas, construir uma nova para substituir uma antiga, que não tinha condições daquele prédio, nem se foi uma reforma. Então nós resolvemos fazer uma nova na Vila Caiçara e a construção de mais 6 unidades novas. Então serão ao término 26 unidades de saúde básicas. Dividimos territorialmente elas, então bairros que tenham um adensamento novo, que nem o Maracanã-Mirim. É um bairro que as pessoas reclamam, que não se faz nada lá, mas na realidade não se faz nada há 4 anos e eu não estava lá, né? Então agora a gente está voltando para o bairro Maracanã-Mirim, fazendo 2 colégios naquele bairro, unidade de saúde nova, pavimentação do bairro todo, então na verdade não vai faltar mais nada naquele bairro. Automaticamente nós vamos atender a meta daquela casa da região. Mas, enfim, saúde, o câncer de mama já está em fase de reforma de um andar inteiro do AME para instalar o centro de referência de mama. Estamos no processo de contratação da construção do centro de referência de recuperação, que é fisioterapia, mas ele hoje é um centro especializado com praticamente 4.000 metros de área construída, um grande complexo. Reformulando o sistema de saúde mental, onde abrimos 2 CAPs, um já foi inaugurado, o outro está em fase de implantação durante 2015, que é o CAPs Região Sul, um CAPs infantil,
um CAPS álcool e droga também, a reformulação da política nova de saúde, e estamos preparando aí uma negociação com o Estado de que abrir novas vagas de especialização, de atendimento de especialização no AME de Praia Grande, que é um ambulatório de especialidade do Estado. Quer dizer, essas coisas estão caminhando bem, e é lógico que com a construção das novas unidades de saúde você vai ter condições de colocar mais profissionais, né? Porque a gente já trouxe 33 médicos da saúde da família. E eu é um sucesso, né? Tá. Apesar das críticas iniciais, para os prefeitos na hora, foram muitas críticas. Pelo amor de Deus, se não tivéssemos eles, nós não teríamos profissional. Não tem profissional no mercado. Não adianta com o melhor salário. Sindicato falar, não existe melhor salário, não existe profissional suficiente. E nós vamos ter que conviver, enquanto não se formar mais profissionais, conviver com esse apoio externo. Eu diria que a gente precisa até de mais. Eu tenho dito, outro dia eu disse para o Arthur Chioro, nosso ministro, falei, Chioro, se tiver mais uns 30 aí, eu estou contratando. Ele pode mandar para mim que eu estou à disposição para receber mais 30 profissionais, porque eu preciso fazer com que o atendimento básico não passe de mais do que 20 dias da espera da consulta, que preconiza a OMC, uma consulta de saúde básica, né, de clínica geral, e um médico especialista até 45 dias. A gente quer trazer para esses números, né, que são toleráveis. Mas para fazer isso precisa ter profissional, equipamento e profissional. Meios a gente está colocando. Então, todas as unidades reformadas, todas as unidades ou ampliadas, ou todas novas unidades construídas. Equipamentos todos zerados até esse primeiro semestre também. Então, todos em processo já de licitação, homologação e entrega desses materiais. São mais de 8 milhões de equipamentos para reformular toda a saúde da cidade, inclusive na especialidade. Tá? Então, a gente deve comprar com mais recursos próprios esse ano, serão 10 milhões de investimentos na área de equipamentos para a saúde. Para o hospital, para o nosso ambulatório de especialidade, para essas unidades novas que estão sendo abertas, para as unidades existentes básicas, zerando todo o equipamento, tornando ela totalmente reestruturada. E aí, tentar a contratação de mais 30 profissionais durante esse ano para começar a operar nessas novas unidades. Não temos espaço físico, não adianta contratar 30 homens e não ter lugar para colocar. Sim. De vez em quando eu vejo alguém lá na internet, olha, não adianta construir se não tem médico. Também não adianta colocar médico se não tem lugar para o médico, né? O espaço é limitado. A gente já ampliou as que tinham que ampliar e agora é esperar a novos equipamentos. E contar com o Ministério da Saúde que traga mais profissionais e a gente está aberto para recepcioná-los. Queremos enfrentar essa questão da saúde básica. Eu volto a falar, porque eu acredito que uma forma de você tirar a gente dentro do pronto-socorro é dar rapidez nas consultas da saúde básica. Sim. O pronto-socorro não resolve o problema de ninguém, né? É uma tapeação que as pessoas continuam achando que é solução, mas ela se engana. Amanhã ela vai ficar com um sistema, uma saúde debilitada, fruto de não ter feito uma investigação do seu quadro clínico. É questão preventiva. Nós temos a questão no eixo da meio ambiente, também que é o Cidade Vida. Nós estamos inaugurando mensalmente um ecoponto, que é um ponto de referência para entrega de materiais recicláveis ou de entulho da construção de pequenas reformas de casa. A gente tem o grande produtor que ele tem que dar destino para isso. Mas tem o pequeno gerador de resíduo, que é o RCC, que é o resíduo da construção civil, que é a reforma de um banheiro em casa, a troca de um piso, coisa que acaba jogando esse entulho do lado, em qualquer lugar, pega o carrinheiro do bairro, fala, dá para você dar um destino para isso, ele dá um destino, na primeira esquina ele joga, em cima do bueiro, se possível, que é para tampar e depois encher de água o bairro, né? Então joga no primeiro canal que ele encontrar, que é mais fácil para esconder. Só que... Terreno baldio, sim, tudo. Então a gente precisa ter essa percepção da cidadania de que quando ele contratar alguém, ele tem que pedir para essa pessoa não descartar em qualquer lugar. Se é para colocar em qualquer lugar, ele mesmo faz isso, né? Então nós estamos criando esse ponto de referência no bairro para entregar naquele local e aproveitar para receber o material reciclável também. Esse é um enfrentamento à questão não só das enchentes, porque os canais entupidos vão criar problema, como principalmente mais a questão do enfrentamento à questão ambiental. E aí tem políticas da questão da zoonose, a gente tem aí uma questão de vacinação e castração periódica, a gente a cada 10 dias, também agora em janeiro começa a operar um sistema volante, todos os bairros vão receber a visita desse equipamento,
que vai ficar durante 10 dias nesse bairro, cadastrar todos os cachorros que tem no bairro, através do Programa Saúde da Família, programar a vacinação e programar a castração daqueles que quiserem castrar. Vão ficar durante 10 dias naquele bairro fazendo só esse serviço. Então é um projeto bem amplo. Não, aí. Tem mais outras áreas, da área da cultura. Tal, né? Então, trabalho não falta, prefeito. Bom dia, Aldo Neto, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando, prefeito, Cris, nosso telespectador. É interessante, até a tua primeira pergunta para o prefeito, Fernando, e a resposta dele, né? É difícil para qualquer prefeito no país fazer uma programação de entrega de obras, porque ele depende do advento de recursos, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Porque hoje, os impostos que o brasileiro paga, o ente federativo que fica com a menor fatia é o município. E é o primeiro a ser cobrado. Eu queria saber do prefeito Mourão, a gente sabe que você é um municipalista, mas hoje está se movimentando no Congresso Nacional, desde o ano passado, na verdade, desde a movimentação de julho do ano passado, o desejo de uma reforma política. Você acha que essa reforma política também seria necessário entrar nessa questão tributária da divisão dos impostos entre os entes federativos? São projetos diferentes, a reforma política precisa vir, se você quiser mudar esse quadro que nós estamos assistindo, se ela for sistêmica, se ela for total, ela não vai sair nunca, isso é muito ruim. Eu acho que ela teria que vir com medidas pontuais que poderiam dar resposta a essa questão da sustentabilidade do governo, que eu acho que é o primeiro problema desse país, a gente não enfrenta, a gente tem uma política bem tupiniquim. Toma lá da cá. Eu acho que nem tupiniquim, porque nas tribos antigamente tinha uma hierarquia, um jogo que nos trocava, né? Então a gente não precisa nem falar que é nisso não, eu acho que é fruto dessa sociedade que se diz civilizada, mas ela não segue um rito, né? E aí eu acho que 33 partidos não existe, 33 ideologias, programas. Se a gente colocar um programa em cima do outro, vai ficar tudo igual, né? Vai sobrar 7 aí, né? Cara, é cópia. Faz a ver que tinha um partido sendo lançado aí que denunciaram que ele tinha uma cópia de outro partido. O estatuto quase que 90% era de outro. Não tem como. Quando você for escrever, vai escrever uma coisa semelhante. Então, eu diria o seguinte, cláusula de barreira. A hora que voltar a cláusula de barreira, naturalmente a sociedade vai colocar isso no lugar. Porque aí, aquele que não tiver em X% a nível nacional e em tantos estados, ele não vira partido, nem elege o deputado para aquele mandato. Quer dizer, você participou e não foi eleito. Aí o que vai acontecer? Todo mundo vai escolher partidos que efetivamente podem representar a sociedade. Essa é a primeira medida que tem que ser feita, cláusula de barreira. Ah, mas e a liberdade de associação? Você tem liberdade, você continua com o direito de se reunir em partidos, mas você tem que provar para a sociedade que você representa a sua sociedade. Né? Você não pode ser representante de si próprio para negociar horário de televisão. Porque a gente tem que ser hipócrita aqui para dizer que não. É isso que acontece. Todo mundo vai lá negociar os seus 30 segundos de televisão. E representar não sei quem, porque não está representando ninguém. Existem casos... deputado, você acha que nessa eleição última, teve gente que teve menos votos que um vereador para presidente da República? Sim. E você tem... Agora, é justo isso? Infelizmente. Mas é uma minoria, mas isso não é minoria. Isso não é desrespeito a todo mundo. Então, assim, cláusula de barreira seria uma forma de você resolver, inclusive para chegar no financiamento de campanha. Dá para financiar as campanhas com dinheiro público, tendo excesso de candidatos? Olha para dentro da cidade de Santos. Veja bem, você deve ter aqui quase 800 candidatos a vereador. Haja recurso para você fazer isso. Quando você tivesse uma redução de partidos, você tem uma redução de candidaturas, aí você começa a pensar em como fazer essas eleições serem mais transparentes e receberem recursos públicos. Eu tenho uma tese sobre recurso público para a campanha. Eu não daria... Até porque hoje existe esse recurso público através do fundo partidário, né? Fundo partidário. Então eu acho que campanha só tinha que ter papel, televisão e rádio. Nada mais do que isso, sabe? Que é para não se incomodar e aí não ter muita despesa. E mais ainda, papel para mim seria impresso pelo Tribunal Regional Eleitoral. A gráfica dele forneceria tantos mil jornais, tantos mil santinhos para o candidato
né? E combustível vai ter que ter, vai. Licitação do Tribunal Regional Eleitoral, tanta cota de combustível para cada um. Já não tem acesso a mais nenhum papel. Você não vai gastar para ser candidato. O que mais? Você está precisando contratar alguém, só pode contratar X pessoas. É a única despesa que você pode fazer com recurso próprio, você tem que comprovar. Ponto. Esse é um desafio. Não, é um desafio, já que a gente quer enfrentar logo de vez os problemas que nós estamos assistindo, vamos enfrentar. O senhor acha que com esse congresso que se apresenta, o senhor já esteve lá, o senhor acha que isso pode sair? Nem com esse, nem com nenhum. Então não vê perspectiva. Não, porque eu vejo o seguinte, sou obrigado a falar isso porque ele se enxerga na fotografia do ano que vem. Sim. Só vai acontecer se ele conseguir fazer uma colocação para depois de 8 anos, quando ele não consegue se enxergar dentro de um mandato ainda, com uma possibilidade de ele perder. Ele, na verdade, ele está legislando para ele não perder o mandato. Ele não está legislando para a sociedade, para estruturar melhor a vida pública brasileira. Não está fazendo isso. São poucos. Não quer dizer que são. Claro, não estou mas aqui é uma porque minoria. eu conheci grandes figuras lá. Né? Mas eu aprendi também que o sonho da gente, às vezes, é muito sonho. Que lá não se opera, porque o pensamento de uma grande maioria não é nesse caminho. O senhor até ficou um pouco decepcionado quando você porque lá, eu já tive um momento da vida pública fantástica, né? Que a gente tinha grandes figuras na vida pública, que a gente tinha ideais e tinha algum pragmatismo. Hoje não tem nenhum pragmatismo, não tem nenhum ideal, só tem um fisiologismo claro. É isso que a gente está assistindo. Mas viu, Fernando, até por justiça, a gente vê hoje aí no país tantas denúncias acontecerem, delação premiada no caso da Petrobras, delação premiada no caso do Mensalão. Isso tudo está acontecendo hoje também pelo trabalho do prefeito Mourão, que lá atrás, quando esteve lá no Congresso, conseguiu tirar da gaveta um projeto que estava parado lá, que é a lei da proteção à testemunha. É através dessa lei que se permite a propalada aí delação premiada. Não é isso, prefeito? Contribuem bastante. Fui autor do projeto que o substitutivo, né? Porque não fazia parte, né, do texto total. Era um projeto bem simples. Eu acabei fazendo, em vez de apresentar uma proposta nova, eu fiz um substitutivo para aproveitar uma carona, senão não aprovaria aquele projeto na época, né? Não, seria apresentado e ficaria lá no limbo, né? Eu achei melhor aproveitar, fazer uma dinâmica diferente, aproveitar um projeto parado que estava lá há 10 anos, fazer uma substituição e conseguir aprovar. E tive dificuldade, porque como ele prevê, inclusive, mudança de identidade, né? Porque na época a grande dificuldade era fazer uma mudança no Código Civil. Porque a partir do momento que você tem que trocar a identidade de alguém, mudar ele, até para fora do país, se possível, em algumas situações, isso mexeria com o patrimônio, se você tivesse, como esconder esse patrimônio dessa pessoa, era toda uma dinâmica que o Brasil não estava preparado para isso, mas eu me fixei na legislação americana. E a gente sabia que hoje, se você denunciar o tráfico de entorpecentes, não dura 2 dias, né? Não dura nada. Felizmente. Não dura nada. Eu acho que não foi usado tanto para o tráfico como devia ser feito, para a gente enfrentar essa questão também do tráfico de entorpecentes. Ela acaba servindo para todas as áreas do crime, mas especificamente para essa área era fundamental. Porque é onde você tem uma perseguição. Mas tem hoje milhares de pessoas no sistema já em proteção. Isso é uma garantia também, porque o cidadão muitas vezes se sente acuado, convive com aquela situação, se sente acuado, e se ele não tiver mecanismos para poder se defender, realmente a situação fica muito complexa. Na época eu não consegui vencer. Para mim, os presídios seriam privatizados. Essa é uma outra discussão. O senhor tem lá em Praia Grande, o senhor tem os colégios e tal, porque eu acho que o Estado não tem capacidade financeira para tudo, né? Para atender essas demandas. Se ele tivesse, não privatizar o serviço interno, mas pelo menos parte do serviço, construção, manutenção, para que eles ficassem adequadamente, né? Aí você conseguiria construir, que tem muito fundo de investimento com recursos, que quer ter uma taxa de retorno de 6, 7, 8% ao ano, né? Que é a taxa mais ou menos que eles vão buscar. E é um financiamento barato para o governo e que você precisa ter o equipamento, né? E talvez ele atraísse os fundos aí nacionais para esse tipo de investimento. Porque a gente tem só uma o modelo americano também, né? Se você consegue dar e aumentar o número, para dar mais, para você fazer a recuperação da pessoa também, né? A gente precisa entender que em alguns lugares a socialização
É fundamental. Apesar de que eu acho que eu vi outro dia um comentário, a gente estava falando com o coronel comandante da cidade, ele falou que no todo, né, na região da Baixada, né, o Praia não é diferente, o número de envolvimento de menores é muito grande, né? E aí me lembrei logo das tornozeleiras, né? Acho que por que não se estabelece a tornozeleira? Então, ele falou que você pega de manhã o garoto aprontando, de tarde ele está na rua aprontando de novo. Ele sai primeiro que o policial do fórum. A forma era colocar a tornozeleira nesse garoto que não é feito nos Estados Unidos, cara. Quer dizer, saber onde ele está. Ah, você aprontou hoje? Tá bom. Eu vou lhe monitorar. Eu não vou te colocar preso, mas eu vou te monitorar. Você só pode daqui para o colégio, do colégio para casa. Esse é um problema seríssimo. Agora a gente fica discutindo que não pode, que não sei o que lá. Então, a família, a participação da família também nesse processo que é fundamental. Prefeito, só um rápido intervalo, nós voltamos logo mais. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. De volta em mais uma edição do Jornal em Foco de hoje, que traz a presença do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e do colega jornalista Aldo Neto. Mas antes da gente voltar à nossa conversa, a jornalista Cris Chalub tem uma pergunta para o prefeito Alberto Mourão. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Nós temos uma pergunta da Raíssa do Boqueirão. Ela quer saber quais os principais projetos para Praia Grande em 2015. Bom, em 2015 nós vamos dar continuidade no Avança PG, que é terminar a construção ainda até 2015 de 12 colégios, os outros 5 ficam para 2016 e início de 2017. A entrega da construção de 6 novas unidades de saúde, né? E outras áreas da saúde que serão atendidas. Especificamente no Boqueirão nós vamos começar a troca da pavimentação das ruas, de todas as ruas entre a Brasil e a Kennedy, Costa e Silva até a Rua São Paulo, todas as ruas. A Sabesp começou a substituição da rede de esgotos que tinha problemas lá e atrás vai vir a prefeitura fazendo a pavimentação. Eu sei que tem reclamação de buraco ali, de sextavado é um tipo de pavimentação lá dos anos 70, mas não dá para substituir sem a Sabesp vir fazendo substituição de rede. Eu negociei com ela, vem substituição da rede. A mesma coisa vai acontecer no segundo semestre de 2015, a licitação para início já em 2015, daquele trecho entre a Costa e Silva e a Paris, Praia e Costa e Silva, que também tem reclamações, mas a gente quer que a Sabesp venha atrás fazendo substituição de rede e a gente venha fazendo a pavimentação. Lá no Melvi, no Ribeirópolis, nós já iniciamos as obras de pavimentação, terminam esse ano. Amanhã eu lanço as obras do Esmeralda também, que são, na verdade, um investimento de 60 milhões naquele bairro. São 20 e poucos quilômetros de rua, pavimentação pesada, troca de solo, canais que vão ser feitos. Então,
para atingir aproximadamente 35 mil pessoas serão atingidas com esse programa. Vamos entregar as pavimentações do Jardim Alice esse ano, lá no extremo da cidade, a divisa com Mongaguá, iniciar as obras também de pavimentação da Rua 22 e algumas outras obras na Vila Sônia, né? E tem aí algumas outras perdidas aqui na Vila Mirim também, no bairro da Vila Mirim, no Tudo de Bastos, de forma que a gente vai atender 98% da população com pavimentação. E nas outras áreas demais que a gente tem obras a serem concluídas e iniciadas. Não falta trabalho, né, prefeito? É um dado interessante, assim, de todas as cidades da Baixada Santista, eu acho que ser prefeito de Praia Grande, pelos números, pelo crescimento populacional que a cidade tem em tão pouco tempo, né, que é um avanço enorme, né? Por exemplo, da última eleição, se você ter uma ideia, cresceu, se não me engano, 6% só o número de eleitores. Quer dizer, em 2016 provavelmente já teremos segundo turno em Praia Grande pelo ritmo que se apresenta. O senhor falou 17 escolas, parece, mas imagina um secretário de educação que ele tem que planejar em 4 anos, aquele bairro ele cresce numa velocidade enorme nesse sentido, pelo crescimento da própria cidade, de pessoas que vêm de outras localidades nesse sentido. Um dos desafios, o prefeito Luiz Cláudio Billy teve recentemente aqui, é a questão da mobilidade urbana e a questão do VLT está aqui sendo implantada nesse sentido. Como é que estão as discussões para efetivamente o BRT, né, que é um projeto muito interessante, ser efetivamente colocado em prática o mais rápido possível também, porque a questão da mobilidade urbana também é fundamental dentro desse conceito metropolitano. E é uma das áreas que nós estamos atuando, nós acabamos de fazer o levantamento de campo da pesquisa Origem e Destino, que é o pesquisa OD, para aqueles que estão nos vendo aqui, é a pesquisa que pergunta ao cidadão de onde ele... faz a domiciliar e faz a pesquisa também embarcado, quer dizer, ele dentro do ônibus, perguntando de onde ele veio, para onde ele vai, quais os hábitos dele de consumo, para saber que horário da semana, que dias da semana, quantas vezes ele sai, para ter o perfil de consumo de transporte coletivo. E você ter a dimensão em cada região da cidade, porque a gente teve nos últimos 4 anos, eu não estava aí, né? Uma população de 60 mil pessoas novas na cidade. Para onde mudaram? Essa é a primeira pergunta que tem que fazer. E para onde estão indo consumir, estudar, trabalhar, fazer lazer? Isso impacta no sistema de mobilidade, de transporte coletivo. Então, com essa pesquisa, a gente vai redimensionar a necessidade de veículos por cada linha, né? E repactuar com a empresa concessionária o transporte municipal. Mas precisa resolver o problema dos 60 mil passageiros que se dirigem à região da Baixada, especialmente Santos, São Vicente e Cubatão. Quer dizer, que procuram os ônibus da MTU, que hoje estão extremamente lotados, né? Parece, me desculpe, um transporte ligado. Ligado, exatamente. Com todo respeito, eu acho que a MTU tem que sair para andar de ônibus para saber o que está acontecendo, né? E aí eu tenho enfrentado esta questão em negociação com o governo do Estado e o governo federal. E a gente conseguiu, pelo menos, a aceitação da implantação do VLT para antecipar um cenário de 2022. Se está ruim hoje, em 2022 estaria o caos, né? Então, trazer o VLT, o governo federal liberou 9 milhões para o Estado para fazer o projeto executivo, né? Porque já vai ser licitado com o projeto executivo. Eu espero que a MTU termine os estudos, o projeto executivo até o meio do ano, e aí a gente tem, durante 2005, uma possível licitação da concessão de exploração do BRT até Praia Grande, um investimento de 480 milhões, que o governo federal já colocou à disposição 50% de fundo perdido e 50% em financiamento, em 20 anos para pagar, que é um tremendo negócio. Por falar em dívida e financiamento, você falou que a cidade de Praia Grande é uma cidade diferenciada, mas tem que ter dinâmica administrativa. Sim. Sabe por quê? Eu voltei para a prefeitura, tinha 3 milhões para gastar num ano de investimento. Você sabe que isso é nada, né? Não. Dava 0,03%. Eu trouxe no primeiro ano já, com a redução de despesas, para 12%. Eu vou terminar esse ano com 18% de capacidade de investimento. Então não é só fazer recurso dos outros, não. Você tem que gerar recurso no seu governo.
A sua previsão que o senhor tinha do orçamento no início do ano, mas em decorrência do cenário econômico, o senhor vai conseguir atingir até ultrapassar? Porque alguns municípios não vão conseguir fazer isso. De recursos próprios, o nosso orçamento ele só cresce praticamente a inflação e um pouquinho mais do crescimento econômico da cidade. O que eu faço é reduzir despesa, é tentar enxugar as despesas, cortar as despesas correntes para aumentar a capacidade de investimento. Tem despesas que você pode rever e na revisão dessas despesas você aumenta a sua capacidade de executar, de abrir novos serviços, de fazer novas compras de equipamentos, de ampliar as áreas de pavimentação, que são investimentos necessários. E eu acho que a cidade também é saneada, né? Do ponto de vista de dívida pública, nós não temos uma dívida de 5%, 3% de dívida pública, isso não é nada. Você pode até 120%, né? Até 120% do seu orçamento. Eu acho que a gente tem condições de contrair um empréstimo muito maior, quer dizer, você poderia contrair até 1 bilhão de orçamento de dívida, mas claro, tem necessidade disso, eu sempre procurei executar com recursos próprios e alguns financiamentos pequenos agora. Perfeito. Ainda na questão da mobilidade, o senhor e também o prefeito Billy tem agora um grande desafio, né, na temporada de verão, que é fazer o fluxo das pessoas entre São Vicente e Praia Grande, que há um afunilamento ali, em virtude de obras na Ponte Pênsil. Agora vai ter a obra também do mergulhão ali para facilitar o acesso à Ponte Esmeralda do Tarquínio. Você não acha que o governo do estado abandonou essa ligação entre o litoral sul, Praia Grande e o litoral sul com a capital? Porque, veja, esse é um problema de anos já e só tem se agravado, né? Você não acha que poderia ter uma rodovia, algum outro acesso entre a ilha de São Vicente e o continente ali para o Praia Grande? Porque a última obra que teve foi a Ponte do Mar Pequeno, que foi do governo do atual deputado Paulo Maluf, e ainda na época da ditadura, né? Não, eu acho assim, o Estado está duplicando, fazendo a terceira faixa da Padre Madalena Nóbrega, né? Ligando a imigrantes até Praia Grande, região Curva do Oeste e litoral da região sul, né? Dentro do que está acontecendo ali, que é as obras de tirar os faróis de São Vicente, acho que essa obra atrasou bastante. O governo Serra tinha liberado um recurso para a Prefeitura de São Vicente, ela não conseguiu desenvolver o projeto e pegar e receber o recurso. O Estado, o governador Geraldo Alckmin, então, voltou atrás, mandou fazer um projeto e mandou licitar pelo Estado, que é o que está acontecendo hoje. Então, atrasou bastante, atrasou o cronograma, mas, você tem uma ideia, eu fui prefeito, negociei isso, saí, voltei. E o que diz também que esse atraso foi por motivo de briga política lá em São Vicente. Não, na época tinha o atual governador, o prefeito era dele, não tinha nenhuma briga política, era o Tércio. Não andou e nós estamos atrasados 6 anos, já era para estar pronta. Uma obra de 36 meses já era para estar pronta. É lógico que tem criado e aumentou o número de fluxos de veículos, então transtorno total, não é só de veículo, mas mobilidade de policial, mobilidade de viaturas de emergência, segurança, transporte coletivo principalmente, que fica parado naquele congestionamento. E eu acredito que agora, de certeza absoluta, porque está licitado e contratado, obras iniciadas, não tem mais o que discutir. Praia Grande está fazendo a sua parte mais uma vez, alocou o recurso do DAD e mais 50% de recursos próprios, porque aquele viaduto não faria com recurso só do DAD. Nós estamos fazendo o viaduto do Japuí, que é a entrada da cidade ali, para quem vier da ponte... eliminar aquele semáforo. Quem vem do Japuí em direção à Praia Grande não vai ter, a imigrantes vai passar por cima e quem vem da ponte Pênsil vai passar por baixo. Aí os 6 viadutos, 6 faróis, vão ser feitos 3 viadutos em São Vicente e 3 passagens inferiores, e com isso você vai tirar todos aqueles faróis de São Vicente. Então o fluxo vai normal, né? Você vê desde lá da Curva do Oeste, que não tem nenhum farol que é expresso, vai entrar pela Ayrton Senna sem nenhum farol e chegar praticamente na Imigrantes sem nenhum farol. Então essa coisa vai fluir bem. Eu acho que tem uma terceira etapa que eu classifico, que é o ramo 700. Na época, eu propus a construção do ramo 700, que é uma ligação Expresso Sul até a divisa, indo pela Jardim Quietude, passando por trás por uma área ali, que vai até ali na divisa Praia Grande de São Vicente, na Padre Madalena Nóbrega. Encurtaria o espaço em 12 quilômetros, né, para priorizar a saída daquele pessoal e nessa direção.
eu abri mão de buscar recursos junto ao Estado para essa obra, que 3.680 metros, que eu até advogava de que ela é um cumprimento da Padre Mandanobra, que podia ser aditado no contrato da Ecovias, para que se fizesse esses viadutos São Vicente, que eu achei que era mais rápido, porque a gente precisava uma liberação ambiental. Nós estamos na fase final de liberação ambiental do nosso projeto Ramo 700, que é essa ligação, que eu acho que tem que ser feito pelo Estado, para uma segunda complementação, e aí você distribui bem o trânsito. Na saída da cidade você consegue equacionar muito. É um desafio, né? Assim, eu não diria que o Estado deixou de investir nisso, né? Chegou atrasado. Ele não devia ter chegado 4, 5 anos antes, que aí a gente não teria nessa situação que está. Mas está aí, começou, graças a Deus, e a gente tem dado uma resposta a essa questão. Tá certo, prefeito. A gente volta logo após o intervalo comercial, voltando a lembrar que esse programa será reapresentado a partir das 17 horas aqui na Santa Cecília TV. Até mais. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Se volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, que traz a presença do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, e do colega jornalista Aldo Neto. Prefeito, entre também os desafios para 2015, certamente vai ser a questão do plano diretor do município. Como é que está a discussão? Né? Houve até uma entrevista do futuro presidente da Câmara e colocou que é um dos grandes desafios essa questão do plano diretor do município. Como é que está a discussão nesse sentido? Só acho que ano que vem aprova o que as tendências que podem mudar, até porque Praia Grande tem na indústria da construção civil um dos seus maiores fomentos aí econômicos. Nós antecipamos a discussão do plano diretor. Nosso plano diretor já vamos para o terceiro, né? Nós fizemos em 96 até 2006, 2006 até 2016. E eu resolvi antecipar a discussão, começando já o ano passado, por quê? Para dar tempo de haver. Nós modificamos, são 21 oficinas, 21 reuniões, acontecendo bairro a bairro, terminou as 21 reuniões, então todo o bairro houve, não é aquela reunião única em um lugar, ou 4, 5 reuniões. Fizemos uma rodada na cidade toda. Ninguém pode falar que nós não fomos aos bairros, com as equipes, dando oportunidade de falar. E com oficinas dentro dessas reuniões. Então você fazia uma pré-eleição e cada um ia para a sua sala que optou e ia falar sobre o meio ambiente, transporte, sobre saúde, sobre educação, sobre os temas que ele gostava mais de falar e opinar e tinha sugestões. Essas sugestões, foram mais de 1.000 e tantas sugestões, estão sendo consolidadas, algumas vão se sobrepor, e a ser analisadas se são viáveis ou não, são de assunto de plano diretor. Vamos ser feitas mais 4 plenárias grandes, tematizadas, concentrando, né, a área social, a área de infraestrutura. E depois que você fizer essas plenárias, paralelo a isso, ainda está sendo contratada assessoria técnica especializada para transformar esses anseios em realidade, né? Fazer uma análise conjuntural da cidade, traçar um cenário futuro,
né? Para saber qual é a vocação, identificar com mais claridade essa vocação nesse novo momento, porque você tinha um momento em 2006 e um cenário mudou, não tinha algumas novas situações econômicas a nível nacional, internacional. 10 anos é um tempo muito grande hoje no país e no mundo, e isso vai interferir na dinâmica que você quer dar para a sua cidade. Em cima dessas informações técnicas com as informações quase que empíricas da sociedade, você vai tentar conciliar essa situação para fechar um plano novo estratégico de 10 anos. Então, fazendo isso com calma é melhor, né? Então, por isso que eu antecipei a discussão, porque o outro está em vigor, mas antecipei. Foi com esse objetivo. Mas acho que o maior desafio para nós é terminar, e a gente está em fase de contratação, e duro era achar profissionais da área, que é o plano de mobilidade urbana. Nós antecipamos parte desse escopo fazendo a contratação da OD, que era uma das partes também caras do plano. E agora estamos contratando a parte técnica, porque mobilidade urbana não é só transporte, tem muitas mais ações. Transporte, outros modais, acessibilidade de pedestre, tem um monte de fatores que interferem nesse processo. Então a gente tem consciência de que eu tenho que acelerar nesse primeiro semestre término do plano de mobilidade urbana e aprovação dele dentro da Câmara Municipal. 2015 tem que ser, tem que ser. 2015. Pela legislação tem que ser. 70%, 80% dos municípios não estão conseguindo cumprir isso porque, na realidade, não há profissionais da área para isso. E eles vão estar ocupados em todas as cidades. Quer dizer, o Ministério vai ter que rever essa meta, que era impraticável, impossível de ser cumprida. Nós estamos bem adiantados, mas eu sei que posso atrasar 60 a 90 dias na programação. E também no plano diretor, depois desse levantamento, possivelmente apareçam reformas de legislações complementares. Uso e ocupação do solo pode ser haver uma necessidade de interferência, você ter que estancar mais um crescimento num bairro, incentivar o crescimento de um bairro, né? Se estabelecer algumas coisas mais rígidas em relação a recursos para poder sofrer amanhã ampliações necessárias a melhorar a mobilidade da cidade. Talvez apareça aí no plano de mobilidade essas coisas. Uma conversa com a outra. Então não dá. É bom que até o plano de mobilidade esteja pronto, né? Nós já acabamos o plano de saneamento, o plano de resíduos sólidos e agora vamos terminar o plano de mobilidade, que fazem parte, né, que vão servir de instrumentos para o plano diretor também. Um desafio. Aldo? Prefeito, falar um pouco de política, né? 2014 foi um ano bom para Praia Grande. Afinal de contas, a cidade acabou de ter de novo um deputado estadual, que é o Cássio Navarro, que era seu chefe de gabinete e pelo PMDB, que é um partido que está na sua base, mas porém não anda muito alinhado com o seu partido, o PSDB, principalmente na questão nacional. Até se ouviu aí algumas reclamações via imprensa de membros do PSDB aqui da Baixada reclamando do seu empenho na eleição do presidente Aécio Neves. Passa pela sua cabeça uma troca de partido, voltar para o PMDB, que é o partido o qual você já militou antes, ou isso é só especulação, o papo furado aí da política? Olha, dessa água não beberei é difícil você falar, né? Até o que a gente espera é que haja uma reformulação partidária no país. E eu acho que tem gente que tem hipocrisia, né? Muita. Eu não vou citar nomes, mas assim, o meu envolvimento da campanha foi do tamanho efetivo que ele tinha que ser, né? Mas eu assisti gente que tinha que ter muito mais envolvimento e não se envolveu dentro do partido, entendeu? Isso ganhou. Aliás, torceu para que ele não se elegesse porque tinha uma visão política lá na frente diferente, né? Com um objetivo diferente. E isso tem que acabar, né? Então, eu acho que eu sou um grande contribuinte para o PSDB, né? Eu acho que eu contribuí bastante com as minhas ações de governo, com as ações que eu venho fazendo ao longo desses anos todos. Você está meio desanimado com o partido? Não estou desanimado com o partido. Eu tenho observado os partidos. Eu acho que se você falar é uma coisa genérica até, né? Eu acho que precisa ter... Você olha para um lado, olha para o outro. Não, é assim, eu acho que a partir do momento que tiver uma reforma política, você vai
você vai dar mais valor aos políticos que realmente tem que ter valor. Isso é a realidade. Com a reforma política, isso também é um lado positivo. Porque para dessa história de... eu tenho somatória de voto, eu vou pegar meia dúzia de cara aqui, ser candidato, né? E aí eu consigo eleger quem eu quero, né? Ele não dá muito valor para um bom quadro partidário. Isso é muito ruim, né? E em todos os partidos tem esse perfil, não é exclusividade do partido que eu estou, né? Não é exclusividade disso. E eu acho que às vezes na política não vale a pena só ser competente administrativamente, né? Às vezes você tem que ser... São outros fatores. Você tem que ser competente politicamente, né? A sociedade reclama muito do político, mas ela gosta muito das pessoas políticas e menos administrativas. Gosta do cara que sorri, gosta do cara que dá tapinha nas costas, mas não faz. Isso é muito ruim, né? E, aliás, quem faz mais sempre mais é cobrado, sabia? Eu percebo isso em relação a mim. Eu falo com muita tranquilidade, até porque está lá as obras que foram realizadas, as ações que foram realizadas naquele governo. Falta coisa, falta. Mas não porque eu não quis fazer, porque também tem limite para fazer. São 4 mandatos, isso significa também que uma transformação numa cidade. De 65 colégios que aquela cidade tem, eu construí 56. De todas as unidades de saúde, fui eu que construí. Eu pavimentei 600 quilômetros de rua. Verdade seja dito também, Fernando, o prefeito Mourão nunca perdeu uma eleição em Praia Grande, né? Quando não se elegeu prefeito, elegeu o sucessor. Agora, lógico, quando você governa e governa fazendo, você é atacado, você é perseguido politicamente, é perseguido judicialmente, tem muita coisa que, cara, é fácil. Eu sei o que eu reclamo às vezes e para mim, e sofro, mas quero sofrer calado, não tem jeito. É a primeira vez que eu até estou me expressando um pouco mais abertamente aqui, porque outro dia eu me perguntei pensando, mas interessa o que eu fiz, eu estou fazendo. Tá? Eu até domingo fui ver o filme da Irmã Dulce, porque eu sou um apaixonado por ela, porque ela tem uma frase que ela falou que eu não... Ela falou assim, que em um determinado momento começaram a duvidar das boas intenções dela, né? Quando ela começou aquela obra social e que acabou virando um grande hospital naquela comunidade pobre, e ela começou a ser colocada em xeque, né? E aí ela falou que ela não se preocupava com o julgamento deles. O que interessava é o que ela tinha no coração e os objetivos dela. E que ela não fazia por eles, fazia por ela. No sentido que ela quis dizer o seguinte, para melhorar o meu espírito, para aperfeiçoar a minha alma. Então o que ela faz, o que nós fazemos para os outros, a gente está fazendo para nós. Porque a gente ajuda espiritualmente a gente. Então a única forma que eu tenho de às vezes superar algumas adversidades que aparecem. E vão aparecer pela frente muitas, tenho certeza disso. Esse é um grande desafio, né, prefeito? Realmente, a gente reforça aqui que são 4 mandatos, enfim, não é fácil, não é para qualquer governante, homem público, ter 4, ser referendado pelas urnas, ter feito todos os sucessores até então, referendado pelas urnas, isso é um ponto destacar. Infelizmente, prefeito, nosso tempo é limitado, estamos acabando o programa, mas a gente deseja aí um 2015 muito especial, né? A cidade vai completar 48 anos, né? Agora no início de janeiro também, né? Então a gente agradece a sua participação, né? Seja voltar aqui para o programa Jornal em Foque em 2015 e outras oportunidades, né? Seja bem-vindo. Aldo Neto, a gente agradece a sua participação, mas infelizmente a gente reforça, somos limitados pelo tempo. Estaremos amanhã de volta aqui no Jornal em Foque com mais um programa especial para você. Lembrando que esse programa pode ser assistido a partir das 17 horas aqui na Santa Cecília TV ou em qualquer lugar, qualquer momento, no nosso canal no YouTube, em Foque Jornal. Tenham todos um bom dia. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.